Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje é um vídeo que eu tinha falado nos vídeos anteriores, né, que eu gostaria muito de falar, que é sobre o assunto do autismo. Eu tenho três filhos e todos os três estão no espectro do autismo. Então eu gostaria de falar um pouco sobre como foi que eu descobri que eles tinham autismo, quais foram as intervenções que eu fui atrás, quais foram os profissionais, como a gente chegou a esse diagnóstico, né? E como o autismo, né, tem um impacto na nossa vida, né? Como é que isso mexe conosco, o que interfere na nossa vida. E eu sempre tive vontade de falar sobre esse assunto porque eu acho muito importante conscientizar e informar as pessoas. Até porque eu mesma, quando descobri sobre o assunto, né, que descobri que eles poderiam ter autismo e tudo, eu tinha noção do que era, mas não tinha noção. Eu tenho um irmão que tem 29 anos e tem autismo, e eu sabia, né, que ele era autista, ele tem diagnóstico acho que desde uns 14 anos, e então eu achava que sabia um pouco do assunto, mas de fato eu não sabia muito. Então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Eu fiz um pequeno roteiro aqui para que eu não me perdesse, não ficasse muito prolixa nas minhas palavras, né? Então, a pergunta, né, principal que eu coloquei aqui foi como eu descobri o autismo dos meus três filhos. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é autismo. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido aquela frase bem clichê, né? Aquele conceito bem clichê que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. É clichê porque todo mundo fala, mas é a verdade. O autismo realmente é um transtorno do neurodesenvolvimento. E esses transtornos do neurodesenvolvimento, também chamados de distúrbios do neurodesenvolvimento, são problemas neurológicos que afetam a capacidade de adquirir, de reter ou aplicar habilidades e informações. Eles podem impactar a memória, a percepção, a linguagem, a solução de problemas e a interação social, que eu acredito que é uma das partes que a gente mais fala, inclusive. Esses transtornos começam na infância e podem afetar o desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo de forma leve, mediana ou intensa. Inclusive, né, antigamente se tinha até uma divisão dos autistas, né, com nível de suporte como leve, moderado ou severo, né? Foi exatamente como está aqui, né? Leve, mediano ou intenso. Hoje em dia está em desuso, mas em desuso tem muitas pessoas que falam ainda, né? Mas o ideal mesmo é falar nível um, 2 e 3 de suporte. Bom, então esse transtorno do neurodesenvolvimento, que é o autismo, ele é um transtorno que a pessoa já nasce com ele. Não é possível a pessoa adquirir ele depois que nasce. Então, é por isso que não existem autismo de telas, não existe autismo de vacinas. E aqui eu abro um parêntese porque eu estou me referindo a coisas externas ao útero, depois que a criança nasce. Não é uma vacina que ela tomou ali, que está no calendário vacinal dela, que vai fazer ela ter virado autista. Ela pode apresentar características de uma criança com algum tipo de transtorno e tudo, com comportamentos agressivos, autolesivos, com regressão de fala, regressão de habilidades, porém, isso não pode ser considerado autismo e não pode ser considerado que seja da vacina. De repente, a criança já tinha o autismo, né? Obviamente nasceu com aquele transtorno e a mãe, a família ali não tinha percebido que aquela criança tinha aquele transtorno. Então não é possível. Eu não sei se no período uterino isso pode ser possível, né? Porque existem os fatores genéticos e existem os fatores epigenéticos, né, para o autismo. A maioria deles, né, dos fatores que ocasionam o autismo, né, a criança nascer com autismo, são os fatores genéticos e hereditários. E eles podem ser só genéticos, não precisam ser hereditários necessariamente. E tem os fatores epigenéticos, como o uso de drogas, de álcool. E eu posso colocar vacina, não sei, eu posso estar equivocada, mas me corrijam aí se alguém tiver alguma informação. Eu digo vacina, como eu falei, né? Vacina na mãe, né? De repente algum metal, porque vacinas possuem metais, se eu não estou enganada. E aí, de repente, elas podem vir afetar o feto de alguma forma. Porque remédio pode, existem estudos, inclusive, estresses e outras coisas. Só que são porcentagens muito mínimas e muito baixas, mas realmente pode existir.
mas só a título de informação nesse vídeo, nenhuma criança nasce e depois do nascimento ela adquiriu ali autismo de telas ou adquiriu autismo porque a mãe, de repente, foi uma mãe muito ríspida, né? A criança vai desenvolver problemas, né, psicológicos, mas não é autismo, não é por conta do comportamento dos pais ou das pessoas em volta. Enfim. Bom, eu expliquei um pouquinho sobre isso. Se você tiver alguma coisa a acrescentar e você quiser colocar em algum comentário aí abaixo, você pode comentar. Inclusive, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, porque isso fala para o YouTube que você está gostando do meu conteúdo. E comenta também ali para a gente saber o que é que você está achando. Comenta, faz algum tipo de comentário se você tem alguma dúvida, também alguma pergunta. Se eu souber responder, eu também irei responder com o maior prazer. Bom, então a pergunta, como eu falei, né, que é a pergunta principal, né? Como foi que eu descobri o autismo nos meus 3 filhos? E eu queria falar assim, o ideal seria eu falar por ordem, né? O Tiago é meu filho que tem 6 anos, vai fazer 7 em junho. Eu tenho a Amy, que tem 4, vai fazer 5 em julho. E a Hannah, que tem 2 e vai fazer 3 em agosto. Eu gostaria de falar por ordem, mas eu vou ter que falar primeiro sobre a Amy, que é a minha filha do meio. A Amy tem 4 anos e ela foi a primeira a ser diagnosticada. Ela foi diagnosticada aos 2 anos de idade exatamente. Foi numa consulta de 2 anos que ela recebeu o diagnóstico. Ela tinha 2 anos exatamente, nessa consulta ela recebeu o diagnóstico. Então eu vou falar primeiro sobre a Amy, né? Como foi esse desenvolvimento inicial da Amy? Quando a Amy nasceu, eu tive assim, só para título de informação, eu tive uma gravidez tranquila, uma gravidez em que, diferente da gravidez do meu primeiro filho, do Tiago, eu não tive inchaço, eu não fiquei inchada, eu quase não engordei. Tive uma gravidez tranquila, com exceção de umas 3 quedas que eu tive na gestação, né? Uma vez eu caí na rua, escorreguei, 2 vezes eu caí em casa, mas todas as vezes não afetou em nada, né? Minha gestação não afetou em nada ela. E quando ela nasceu, ela nasceu na época da pandemia. Ela nasceu em 10 de junho de 2020. Então a gente estava realmente bem naquele ápice ali da pandemia. E foi um momento assim bem difícil, porque quando a gente foi ter ela, o meu esposo não pôde ver o parto, né? Eu também não pude vê-la assim que ela nasceu. Mas uma coisa me chamou muita atenção, né? Ela foi feita uma cesariana. E quando eles tiraram ela da minha barriga, eu já consegui ouvir o choro dela bem alto, bem estridente, assim. O choro dela era muito alto. E dali pra frente, ela sempre chorou muito, 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 muito. A gente brinca, né, que ela deixou a gente bem agoniada ali no hospital. E o meu esposo, ele ficou comigo. E a gente ficou 4 dias, inclusive, no hospital, porque tiveram que fazer uns exames nela pra ver se ela não tinha icterícia. Aí eles deram uma segurada, ela não tava mamando direito, enfim. Mas desde o começo, gente, a Amy sempre foi uma criança muito difícil. Ela sempre chorou muito, 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 muito. Ela era um RN, assim, fora do comum. Um RN fora do comum. E isso, assim, pra mim me pegava muito, porque na época eu não sabia, mas eu já comentei no vídeo passado, né? Eu também tenho TEA, né? Descobri, tenho laudo desde o ano passado, apesar de estar numa investigação aí já de um tempo. Então, na época, eu não fazia ideia do que eu tinha, não tinha noção. E os choros dela, eles me deixavam muito perturbada. Então, eu tive ali um momento ali de depressão pós-parto, até porque eu já tinha um diagnóstico de depressão. Aliás, eu já tinha depressão, porém não tinha diagnóstico, né? Então, foram momentos bem difíceis, né? A mamãe estava conosco, a mamãe me ajudou a cuidar dela ali no pós-parto e tudo. Porém, depois a minha mãe foi embora, quando ela tinha uns 2 meses. Meu tio faleceu, minha mãe teve que ir embora. E assim, eu fiquei sozinha ali, porque o Jefferson estava trabalhando. Eu digo sozinha assim, no dia a dia, né? Eu que estava cuidando dela. E foram muitos, muitos momentos assim, que inclusive eu nem consigo me recordar de todos, né? Que ela chorava muito, que ela ficava por horas chorando. Eu tentava fazer ela dormir por horas, ela só dormia no peito. E ainda era assim, eu dava de mamar para ela tinha aquele chamego no peito, porque ela queria mamar e tudo, mas ao mesmo tempo eu percebia nela que ela não queria muita proximidade comigo. Eu achava que era o calor, que alguma coisa agoniava. Ela quase não usava roupas, porque as roupas que eu colocava nela
Ela chorava, ela não aceitava coisas, adereços na cabeça, nenhum tipo de adereço ela aceitava, e ela tinha bastante cabelo, então dava para colocar, né, bico de pato, lacinhos, mas ela não aceitava. Ela não aceitava ficar na cadeirinha do carro, bebê conforto, não aceitava de jeito nenhum. Eu, por diversas vezes, andei na cidade de São Luís, eu morava lá na época, por diversas vezes eu andei com ela no colo, porque simplesmente ela não ficava. Ela não ficava. Às vezes as pessoas falam assim, não, por que você não deixa então chorar, deixa chorar até cansar? Mas ela chorava e não cansava, entendeu? Ela não cansava, ela não dormia. Com exceção de uma viagem que a gente fez de São Luís para cá, para o Pará, e a viagem durou umas 8, 9 horas e ela ficou cerca de 8 horas chorando, sem parar. Aliás, parava, né? Ela só parava quando ela cochilava e quando a gente parava em algumas paradas, postos, descia para tomar um café, se alimentava ali, né? O almoço, enfim. Mas foi bem difícil essa viagem, inclusive. Ela tinha 6 meses na época. Então, assim, a Amy, ela sempre foi muito incomum, desde bebê. Então, quando ela tinha poucos meses de vida, eu fazia muitas pesquisas no Google, né? Às vezes é bom a gente fazer esse tipo de pesquisa, mas às vezes é ruim, né? Então, eu fazia muitas pesquisas no Google e eu identificava que realmente ela tivesse algo. Que ela tivesse algo, eu cheguei a pensar que ela fosse um bebê high need, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é bebês de alta demanda ou de alta necessidade. De fato, ela não deixava de ser essa criança, né? Ela realmente era esse bebê high need, só que ela era autista e eu não tinha certeza. E aí eu me lembro que ia levantar essa hipótese quando ela tinha 5 meses, 4 meses, eu não lembro exatamente, para o meu esposo e para uma pessoa próxima, uma amiga. E aí, nossa, tá doida? Onde já se viu essa menina ter autismo com essa idade? Até porque também o meu esposo nem sabia, né, que nascia com autismo, achava que adquiria com o tempo também. Acho que todo mundo que é meio leigo no assunto às vezes não sabe. Então ele falou que não, que nada a ver, que eu tava meio abalada, que eu podia estar com depressão pós-parto, enfim. Mas sempre foi difícil. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho muitas fotos minhas, não muitas, né, porque algumas eu apaguei, mas eu tenho algumas ainda de recordação do tempo que ela era bebê. Eu tirava muitas fotos minhas chorando. Eu tentava por horas fazer ela dormir. Ela só dormia no peito, ela só dormia 30 minutos, 40. Eu fiz educação de sono. Uma amiga minha emprestou o curso dela, o acesso de um curso dela de treinamento de sono. Fiz de modo gentil, fiz de modo mais abrupto, fiz de todas as formas. Mas era muito difícil mesmo. E à medida que ela foi crescendo, ela foi demonstrando mais ainda mais características. Só que eu nunca tinha pesquisado as características de autismo, porque é assim. O autismo ele tem algumas características mais padrão, né? Mas tem algumas características que desde bebê você já consegue identificar. Tipo, ela tinha uma característica bem forte que era o fato dela ser um bebê muito sensível e ela não me olhava. Geralmente, realmente, ela não me olhava. Nenhum deles, né? Vou logo deixar claro aqui que nenhum deles tinha essa coisa de olhar para mim enquanto eu amamentava. Eu acho que a criança que fazia um pouquinho mais de contato visual era a Hannah, mas os outros quase não faziam contato visual. E o Tiago eu amamentei até 1 mês e meio por conta de problemas da amamentação. A Amy foi até 10 meses e a Hannah foi até 1 ano e 6 meses. Então todos eles tinham essa questão, né, de não ter esse contato visual muito forte. Mas assim, à medida que a Amy foi crescendo e tudo, eu quero ver se eu consigo deixar aí na descrição do vídeo as características deles. De todos eles eu vou elencar e vou tentar colocar do lado as que eles não possuem mais, porque tem algumas características que eles já não possuem, por exemplo. Uma das primeiras características da Amy, isso já quando ela começou a andar, né? Começou a andar já, foi o fato de que ela usava a nossa mão como instrumento, né? Então ela pegava na nossa mão e ela levava até a geladeira, que era para abrir a geladeira porque ela queria água ou queria comer alguma coisa que tinha dentro. Ou levava a nossa mão ali em direção ao pote de bolacha. Inclusive, a gente tem até um vídeo dela fazendo isso. Nessa época, a gente não sabia nem que isso era uma característica de autismo, apesar de eu, como eu falei, né, já ter essa espécie de desconfiança, mas a gente não tinha essa certeza. Então, ela tinha várias características, né? Uma das mais fortes também era o fato de que ela começou a chegar numa idade que já era para ela estar falando algumas palavras, ela não falava, não balbuciava. Então, ela teve esse atraso na fala. Quando foi mais ou menos com 1 ano e 11 meses, eu não lembro bem, ela começou a apresentar muitas crises de choro mesmo muito forte. Chorava, chorava, chorava muito assim, ficava por horas chorando. Isso eu já tô cortando, né? Porque se eu for falar cada fase da vida dela, eu vou acabar falando muito, o vídeo vai ficar muito extenso.
Mas quando ela estava com mais ou menos 1 ano e 11 meses, né, a gente passou por essa fase bem complicada. Eu me lembro muito bem, as pessoas próximas a nós vão lembrar, a gente fez campanhas, né, de Pix para ajudar pra gente, de vaquinha, de coisa assim, porque a gente queria levar ela em alguns médicos especialistas. Eu sabia, eu tinha certeza que ela era uma criança típica, mas eu não tinha certeza se era autismo. Só que as pessoas à minha volta ainda desconfiavam, ainda falavam que podia ser, que podia não ser, enfim. E eu me lembro que o que a gente pôde fazer foi levar ela para Imperatriz, que era uma cidade vizinha a Açailândia, porque lá em Açailândia mesmo, tu só ia conseguir ali algum tipo de tratamento se tu tivesse um laudo, e ela não tinha laudo, né? Então a gente queria ir atrás desse laudo justamente para isso. E aqui eu até abro um parêntese, né? Quando o pai ou uma mãe ele vai atrás de uma ajuda para um filho, não é porque ele quer um laudo ali que diga, que rotule que o filho dele tem alguma deficiência, algum transtorno, alguma doença, se for o caso, mas ele quer descobrir o que aquela criança tem. No nosso caso, eu tenho N vídeos, vários vídeos dela chorando, chorando mesmo, chorava, 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 sem nenhum motivo, a gente não via nada. Eu procurava coisas nela, procurava coisas no corpo dela, se tivesse doendo, alguma coisa assim. Eu não entendia, sabe? E nessa época também que a gente fez a vaquinha, ela tinha ficado doente, então ela ficou muito mais debilitada do que ela já estava e ela chorava mais ainda. Então ela não falava também, né? Não podia dizer onde doía. E a gente fez essa vaquinha, conseguimos ir para Imperatriz, conseguimos inscrever ela no CAPS IJ, de lá, que é o CAPS infantil e jovem, né? Infanto-juvenil, como fala, eu acho que é assim. Isso também, né, falando, né, foi tipo uma guia, um encaminhamento que a minha médica, que cuidava de mim, que me acompanhava, uma psiquiatra que me acompanhava, que é também especialista em autismo, que cuida de crianças com autismo, passou esse encaminhamento e ela já falou para mim, né, numa consulta minha. Ela disse: olha, provavelmente a tua filha é autista, mas você tem que levar ela para um acompanhamento multiprofissional, uma equipe multiprofissional ali analisar ela, né, ver tudo ali para poder dar um diagnóstico final e ela passar com uma consulta comigo. Aí de princípio a gente não queria aceitar, obviamente, porque a gente não era de lá, né? A gente era de Açailândia, então a gente tinha que ir para Açailândia. Porém, um amigo nosso, ele era alguém que trabalhava ali dentro, né, do setor e ele nos ajudou a gente conseguir entrar ali para fazer isso. Mas eles aceitaram atendê-la, porém eles pediram que a gente fosse atrás de um outro profissional para ver se ela não tinha algum problema gastrointestinal. Tentamos ir atrás de gastro, não conseguimos, então o que a gente conseguiu na época foi ir atrás de um alergista, né, para ver se ela não tinha algum tipo de alergia. E aí o alergista mesmo na consulta, né, ele viu ali os comportamentos dela, ela gritava, ela queria bater nas coisas, né, porque ela sempre teve esse comportamento. E aí quando ela entrou no consultório, ela tentou mexer nos remédios, medicamentos dele, né, que tinha lá de amostra, e ela parou de chorar quando ela começou a mexer. E ele disse: olha, tá vendo? Se ela tivesse algum problema que doesse nela, ela ia ficar chorando direto, ela não ia parar. Ela parou porque ela viu que tinha alguma coisa para ela mexer, para ela bagunçar, e aí, como ela não sabe se expressar, ela só grita e chora, mas provavelmente ela tem alguma coisa. E aí ele passou alguns exames, a gente descobriu que ela tinha alergia ao ovo, a picada de insetos e ela tem dermatite atópica. Inclusive hoje ela amanheceu com uma alergia bem severa no corpo, horrível, muito feia mesmo. Enfim. E aí a gente, né, descobriu que ela tinha dermatite atópica, inclusive dermatite atópica é uma condição muito comum em pessoas com autismo. Problemas gastrointestinais, a Amy tinha um cocô mole, parecia que todo o tempo ela estava com diarreia, não sei explicar, mas era assim que era o cocô dela. E aí não era diarreia, era normal, cocô normal, porém era mole. Então, a gente usava fralda ecológica, né, que eu uso fraldas ecológicas desde o Thiago, então eu nunca tive aquele prazer de não ter uma fralda toda desmanchada, né, de cocô. Sempre foi bem difícil assim para lavar, mas eu me mantive firme e consegui usar a fralda ecológica em todos os três, graças a Deus. Inclusive a Hannah até hoje usa. Mas foi isso, né? Depois ela foi atendida por vários profissionais, isso lá no CAPS IJ, né, depois que a gente tinha conseguido tudo. E aí todos eles tinham a mesma opinião, né, de que ela realmente tinha autismo. Ela foi atendida por TO, fono, enfermeiro, psicólogo e por último foi a psiquiatra. E aí veio o diagnóstico de autismo, né? Até então, no laudo que ela deu, ela não colocou nível de suporte, né? Inclusive, vou até dizer aqui, né? Nem Tiago e nem M tem nos seus laudos nível de suporte. Inclusive, até alguns médicos concordam que não há necessidade, né, de colocar nível de suporte em laudo.
E a Hannah é a única que tem, né? Que ela tem um laudo mais recente e tem nível de suporte, que é nível 2, inclusive. Mas a gente acredita que a Amy também é nível 2 por conta dos comportamentos agressivos nela. Ela é uma criança muito carinhosa, super carinhosa, amorosa, porém ela é muito agressiva, ela quer bater na gente, quer bater nos irmãos, se ela tiver alguma coisa na mão e acontecer alguma situação que saia do controle, ela quer jogar, quer quebrar, grita muito, chora muito, tem um choro super estridente. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o prédio da escola, a escola está no prédio da igreja, então fica bem aqui em frente à minha casa. Então eu sempre escuto ela gritando muito, ela grita bastante, bastante mesmo, muito mesmo. E eu fico escutando daqui de casa. Sempre por algum motivo qualquer, às vezes não quer guardar um brinquedo, às vezes não quer um momento de interação ali, não sei explicar, mas ela é desse jeito, né? Felizmente ou infelizmente. E bom, e com relação a M, né, como eu falei, eu vou tentar deixar, né, as características, porque se eu for falar, o vídeo vai ficar muito extenso, ele já está em 20 minutos, né? E eu ainda tenho do Thiago e da Hannah. Mas foi isso, basicamente isso. E aí eu vou deixar as características, tentar deixar as características na descrição para que vocês possam ver. Mas eu posso dizer que uma das mais acentuadas com relação a ela era justamente essa questão da agressividade, do fato dela ser uma criança muito agressiva e tudo. Eu quero dizer que nem todos os autistas são assim, tá bom? Não são, porque o autismo é um espectro, todo mundo fala isso porque realmente é verdade. Então as pessoas são diferentes, elas não são iguais. O Thiago, por exemplo, é completamente diferente dela. A gente fala, né, às vezes que o autista é 8 ou 80. Então, eles são diferentes um do outro, os autistas, né? Então, ela tem esses comportamentos, né, agressivos, autoagressão, aliás, heteroagressão, né, que é agressão nos outros, comportamentos de choro e tudo, mas a questão da fala, ela teve um atraso significativo na fala. Todos eles, todos os três, sempre tiveram um atraso muito significativo na fala. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu descobri no Tiago, né? O Tiago foi o segundo a ser diagnosticado. Quando a gente foi atrás de médico para o Tiago, eu já estava fazendo o tratamento da Hannah, eu tinha iniciado o tratamento dela. Eu iniciei o tratamento da Hannah com 4, 5 meses, eu não lembro bem, acho que foi com 5 meses. Em São Luís, a gente fazia tratamento em São Luís, eu morava em Açailândia na época, no Maranhão. Porém, obviamente, a gente não fazia ideia de que a Hannah pudesse ser autista. Inclusive, a gente chegou até a achar que ela tinha algum tipo de síndrome. A médica que acompanhava ela era uma médica geneticista. Então, ela chegou a achar que tivesse algum tipo de síndrome, né? Passou exames genéticos, passou vários outros exames, porque ela tinha alguns problemas, né? Físicos e tudo. Mas a gente não tinha diagnóstico dela. A gente foi... Eu estava no tratamento, inclusive, no dia da consulta do Tiago, que eu marquei para ele, com um neuro particular. Eu estava numa consulta da Hannah em São Luís, né? Essas consultas que eu tinha com ela em São Luís, eu estava lá. Então, dos três, o Tiago foi o que foi diagnosticado assim de primeira, sem precisar passar por uma equipe multiprofissional. Porque, como eu falei, da Amy, ela passou por toda uma equipe ali durante um tempo, né? Foi analisada por vários profissionais. E a Hannah também, né? Que foram meses de investigação para saber o que ela tinha. E o Tiago não. O Tiago, ele começou a apresentar comportamentos muito atípicos, muito estranhos, né? E eu vou colocar entre aspas aqui para vocês não interpretarem mal, né, o que eu vou dizer. Mas ele começou a apresentar comportamentos de ficar fazendo assim com a cabeça, ficar torto assim, aí ficava fazendo assim, ele ficava fazendo assim na roupa, ele arregaçava assim essa gola, né? Rasgava, ele metia na boca. E ele ficava fazendo sons, produzindo sons, né? Zzz, e ficava fazendo assim. E eu até, inclusive, brigava muito com ele. E até hoje eu ainda, às vezes, reclamo bastante com ele, porque esses sons me incomodam. Eu tenho muita sensibilidade auditiva e acaba me incomodando bastante. Então ele tinha esses comportamentos. E eu falava pra ele, Tiago, por favor, ele tinha 4 anos na época. Tiago, por favor, para de fazer isso. Não faz isso. Tá bom? Não faz. Ele ia fazer 5 em junho. Isso foi em janeiro, fevereiro que ele foi diagnosticado. E ele dizia para mim que não conseguia controlar. Como ele usava essa expressão que não conseguia controlar, eu, né, poxa, pensei que ele pudesse estar com aquela síndrome de Tourette, né? Fui fazer algumas pesquisas no Google e tudo. Eu falei, pronto, será que ele tá com essa síndrome de Tourette, né? Tá fazendo movimentos assim, com a boca e não consegue se controlar e já me acendeu um alerta, eu fiquei bem preocupado. Só contextualizando também, antes disso, vocês podem se perguntar, mas você nunca desconfiou que ele pudesse ser autista? Sim, eu cheguei a pensar que ele pudesse. Porque quando a Amy começou a investigação,
ou quando a gente começou a pensar que a Amy pudesse ser autista, e depois, obviamente, teve a investigação, como eu falei, a gente também via algumas características neles dois que são comuns, né? Apesar de que não, quase não tem. Vocês vão ver, eu vou colocar na descrição, eles têm características bem distintas. Mas a gente também pensava, poxa, mas o Thiago fazia isso quando ele era bebê. O Thiago era assim quando ele era bebê. Por exemplo, ele enfileirava e empilhava muitos objetos. Quando ele era bebezinho, né? Ele brincava com muitos objetos que giravam. Ele tinha muitas brincadeiras em comuns. Ele dava a função ao brinquedo, mas ele também tinha brinquedos que ele não dava a função que o brinquedo era. Então isso também pode ser uma característica do autismo. Isso quando ele era mais bebê, tipo 1 ano. E ele também teve um atraso muito grande na fala. Todos eles tiveram, como eu falei. Poxa, cheguei a pensar, né, que ele pudesse realmente ter autismo, mas não tinha essa certeza. Até porque ele foi meu primeiro filho, eu cuidei dele só eu e meu esposo, a gente não teve ajuda de ninguém. Então não tinha, tipo, uma pessoa que pudesse dizer pra mim, olha, Iris. Então voltando, né, gente, porque cortou o vídeo, meu armazenamento ficou um pouco cheio, como eu falei, eu tô aprendendo ainda, né, a mexer, a lidar com isso, mas é isso. Como eu falei, né, eu não tive quem me desse essa instrução. E eu tô falando isso, não tô falando isso com o sentido de que alguém tinha essa obrigação. Ninguém tinha, né? Eu tinha realmente que ir atrás pesquisar. Tanto que quando o Thiago teve cólicas, teve muitos outros problemas convencionais de quando ele era bebê. A gatinha tá querendo passar aqui atrás. É, quase ela derruba o celular. Eu pesquisei no Google, porque não tinha quem me falasse, né? Ele chorava muito quando ele era bebê. Eu sei que não era por conta de autismo, né? É por conta ele tinha muitas cólicas, muitos gases. E aí tinha que ver técnicas, né, de como aliviava a dor e tudo. Eu tinha que pesquisar no Google, porque não tinha quem me falasse nada, né? Era só eu e meu esposo. Mas a gente deu conta, a gente conseguiu. Então, assim, ele tinha essa questão também da interação. Ele era uma criança que brincava, mas por muitos momentos, depois que ele começou a crescer e começou a estudar, né? Ele também tinha muitos momentos que ele ficava só. E essa era uma das queixas das professoras dele, que ele teve várias, inclusive. Porque ele começou na escola do bairro, depois passou por uma creche que ficava um pouco distante de casa, isso lá em Açailândia. Aliás, a primeira escola dele foi uma escola particular que ele estudou. Meu esposo era professor lá e aí ele estudava. Então, assim, teve muitas, né, queixas, né, que ele não falava, ele custou desfraldar. Ele desfraldou com 2 anos e 9 meses, do dia e da noite com 5 anos. Quase 5 anos. Então, muitas coisas diferentes, assim, né? Então, para algumas pessoas pode ser comum, mas para outras eu não vejo como tão comum, né? Então, enfim. Então, assim, ele tinha muitas características, como eu falei, meu objetivo não é falar características por característica, até porque se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer um vídeo de cada um deles. Para poder falar, olha, a característica da Amy foi essa, do Thiago foi essa, da Hannah foi essa. Então eu vou deixar na descrição que é melhor, né? Enfim. Então, quando ele foi nessa consulta meu esposo, eu queria ter ido, mas eu só marquei, foi particular. E eu tava lá em São Luís com a Hannah, em tratamento, e aí o médico falou para ele, né? Neurologista. Olha, ele tem autismo, né? Essas características dele são estereotipias, né? São formas dele se regular, dele se autorregular. E obviamente que eu já sabia sobre algumas coisas, porque a Amy, uma das estereotipias dela é fazer isso aqui. Isso é muito comum em crianças autistas, né? Não todos os autistas fazem, mas a Amy faz, por exemplo. Quando ela tá feliz, ela faz muito. Então, eu não associei que aquilo eram estereotipias dele. Não fiz nenhum tipo de associação que pudesse ser algo do autismo e tal. Então, por isso que eu nunca... Assim, nunca não, como eu falei. Eu tinha uma leve desconfiança de que ele pudesse ser autista. Só que também eu não comentava com as pessoas porque, como ele era um autista diferente e teoricamente um autista leve, e é isso inclusive que as pessoas falam até hoje pra gente quando vê ele, ele é autista leve e tal, diferente da Amy, né? Se vocês estiverem ouvindo um grito, é ela. É ela que tá gritando. Ela tá na escola, como eu falei, o prédio da escola é aqui no prédio da igreja. E ela tá gritando. Eu não sei por quê, mas provavelmente alguma coisa lá que ela foi contrariada. E eu sei também que nem tudo é crise, tá? Eu sei que tem muitas coisas que podem ser birra mesmo, normal de criança. Só que é esses comportamentos, não sei se o microfone tá captando, mas são esses comportamentos que ela tem, de gritar. Ela grita muito, às vezes eu fico, meus tímpanos literalmente doem. É muito difícil assim. É por isso que a gente sempre fala, né, para as pessoas à nossa volta. É, é muito difícil conviver com um autista, com uma criança autista,
Porque as pessoas em volta, elas não vão entender, né? Então eles fazem isso às vezes num lugar que a gente sai, num shopping, num lugar que a gente saia. As pessoas olham logo torto pra gente, têm olhares ruins, falam coisas ruins, falam, a gente já ouviu, inclusive. A gente já ouviu até de pessoas do meio eclesiástico falando coisas que isso é falta de surra, é falta de se apanhar se não fazer essas coisas, enfim. Então, assim, é bem difícil conviver realmente com autismo, né? Enfim. Mas voltando pro Tiago, né? E aí ele falou que ele tinha autismo, inclusive no dia que meu esposo foi consultar ele, eu falei, olha, não fala nada da Amy. Ele deixou a Amy com alguém, eu não lembro bem se a Amy estava na escola, não lembro. Mas ele foi sozinho para essa consulta com ele. E eu disse, olha, eu não quero que você fale da Amy, não quero que você fale que a gente tem uma filha com autismo, justamente porque eu não queria que isso interferisse. Eu não queria que ele pensasse, pô, já tem uma criança com autismo, então realmente ele é autista. Não, eu queria que ele fosse para me dizer o que, que meu filho tinha. Não sabia o que era exatamente que ele ia diagnosticar ou como ele ia diagnosticar. Mas aí o diagnóstico foi esse, né? Numa primeira consulta, não foi necessário passar por uma equipe multidisciplinar, mas obviamente que depois desse laudo do Tiago, a gente foi atrás de outros profissionais, ele fez uma avaliação com o TO, ele fez com muitos outros profissionais e realmente foi constatado, ou seja, o laudo do neurologista não foi validado, né? Até porque ele é uma pessoa especialista no assunto, é um médico muito querido nosso, inclusive, doutor Andrei Beltrão, ele trabalha lá em Imperatriz, né, Ceilândia, lá naquelas redondezas. E ele também cuidou um pouco da Hannah, né? Na época que a gente estava em Ceilândia e ela já teve o diagnóstico de epilepsia também. Então foi isso. Com relação ao Tiago, a gente descobriu, né, quando ele tinha 4 anos e 7 meses. Ia fazer 5 anos em junho, isso foi em fevereiro. Aliás, 4 anos e 8 meses, né? E aí, a partir daí, né, a nossa luta para a gente conseguir atrás de terapia. Até hoje, as terapias do Tiago são muito falhas, né? Por exemplo, a Amy e a Hannah, elas fazem terapia, o Tiago não faz. Porque ele já é um pouquinho mais velho, por conta do nível de suporte, então vão dar sempre prioridade para crianças que têm um nível de suporte maior, 2 e 13. E claramente, né? Isso eu não posso negar. Dá pra ver claramente que o Tiago é nível 1 de suporte, né? Eu não gosto de usar o termo leve porque a gente sempre fala, né? Leve pra quem? Porque para a pessoa que vive com autismo, para a pessoa que cuida da criança com autismo, não é leve. Então eu prefiro usar a expressão nível 1 de suporte. Então o Thiago ele é nível 1 de suporte. Inclusive ele está aqui em casa hoje, ele está ali na sala vendo TV, né? Porque como ele é muito agitado, ele também tem diagnóstico de TDAH, ele é muito agitado, ele fala muito, ele fica indo para cá e para ali. Aí eu pedi que ele ficasse quieto enquanto eu fizesse o vídeo, eu fechei a porta, que esse aqui é o quarto deles, né? Então ele tá lá vendo TV para eu poder fazer esse vídeo. E as meninas estão na escola. Mas é isso, né? Com relação ao Tiago, foi isso. O Tiago também teve, né, como eu falei, um atraso bem significativo na fala. O Tiago tem ainda muitas coisas. O Tiago tem muita sensibilidade auditiva, sensibilidade tátil. O Tiago tem muitos episódios de autoagressão, ele já é diferente da Amy. A Amy tem essa heteroagressão, né, de querer bater nos outros e tal. E, gente, quando eu uso a expressão falando que ela quer bater, que ela bate, isso não significa que a gente permita isso, tá? Às vezes acaba acontecendo dela bater nos meninos, mas não que a gente permita, ou querer vir pra cima da gente nos bater, mas a gente não permite, né? Enfim. E esses comportamentos, né, são comuns, né? Esses comportamentos aí. Ela toma medicação, inclusive acabei nem comentando, né, falando dela, ela toma medicação, ela começou numa primeira medicação, quando ela recebeu o diagnóstico, foi para uma segunda medicação. Não vou falar nomes de medicações aqui, mas se vocês quiserem me perguntar, né, podem me perguntar também, mas eu não vou falar nome porque, enfim, não acho prudente. Mas ela tá numa terceira medicação. Agora, pra gente ver como é que vai ser o progresso, tenho muita esperança, ainda não, a gente ainda não tá colhendo bons frutos dessa medicação. Mas eu espero muito em Deus que essa medicação possa ajudar. Quero deixar claro que medicação não faz milagre. Medicação não cura, até porque o autismo não tem cura, não é uma doença. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Porque se não for Deus, eu não sei o que vai ser de mim como mãe, não sei o que vai ser dos meus filhos como pessoa com TEA. Então, para mim, Deus está em primeiro lugar, porque eu posso simplesmente dizer para os médicos dos meus filhos, dizer assim, olha, vamos desmamar as medicações e eles vão parar de tomar. Com exceção da Hannah, né, que precisa tomar a medicação para epilepsia, porque não pode ficar sem. Mas eu poderia muito bem tirar. Mas no momento eles tomam.
o que ajuda a regular eles, que ajuda por eles estarem regulados a me regular, porque quando eles estão muito agitados, quando eles gritam, quando eles brigam muito, quando eles, nossa, naquela, isso me agonia. Eu fico realmente muito perturbada e isso é uma coisa assim bem complicada, sabe? Eu até posso, se vocês quiserem, né, vocês podem escrever nos comentários se vocês acham que eu posso fazer um vídeo sobre mim, falando como veio o meu diagnóstico, como eu as pessoas, não fui eu que desconfiei, tá? Foi as pessoas à minha volta, minha médica, minha terapeuta e meu esposo que desconfiaram que eu pudesse ter autismo. E como que eu descobri esses sintomas, né? Essas características, aliás. E se eu lembro de alguma coisa da minha infância. Se vocês quiserem, eu posso falar também. Mas enfim, o Thiago foi basicamente isso. Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Mas eu queria falar um pouco também sobre a Hannah, né? Que é a minha terceira filha, que tem 2 anos e 8 meses atualmente. E que também tem o diagnóstico de autismo. A Amy recebeu o diagnóstico aos 2 anos, o Thiago aos 4 e a Hannah com 1 ano, o diagnóstico dela. E eu me lembro que na época que ela recebeu o diagnóstico, né, as pessoas que acompanhavam ela em Açailândia, que na época ela não tinha ainda diagnóstico, mas a gente já fazia acompanhamento por conta do atraso. Ela teve atraso no neurodesenvolvimento. Então ela custou a sentar, custou a engatinhar, custou a ficar em pé, custou a andar. Até hoje ela tem problemas na marcha, né? As perninhas dela são meio tortinhas, os pezinhos dela são meio para dentro, é plano, enfim. Ela tem esses problemas na marcha. Então até hoje a gente faz esse acompanhamento também específico, não só com a parte do cérebro, né? Desenvolvimento do cérebro no sentido mais cognitivo, se é que eu posso dizer, mas no sentido físico também, né? Com a Hannah. Então, assim, na época muitas pessoas falaram, né, pra gente que, tanto profissionais como pessoas, né, que não são profissionais, que era um diagnóstico muito precoce, uma coisa assim muito séria para ser diagnosticado logo, que não era necessário, tudo. Só que ela fazia tratamento desde 4, 5 meses, então não foi do dia para noite. E eu digo para vocês, quanto antes o diagnóstico melhor. Era o que a minha médica sempre falava para mim. Olha, quanto antes você for atrás, quanto antes você começar a intervenção. E o que eu digo intervenção não se refere apenas à medicação, tá? Eu estou me referindo à intervenção terapêutica. A terapia, a socialização, a porção de coisas que está ali envolvido com o autismo, né? Com o TEA. Quanto antes você começar, melhor. Eu vejo tantas crianças hoje em dia que você vê claramente que a criança tem algum tipo de transtorno, mas ela não tem nenhum tipo de intervenção. E aí, quando ela chega na adolescência, como uma vez uma vizinha minha falou, quantas crianças chegam na adolescência com sérios problemas? Na fase adulta também, né? Mas ela estava se referindo à adolescência porque ela era professora de adolescente, de crianças, de adolescente, da fase da adolescência. E ela disse, olha, você imagina, depois de adolescentes, teoricamente velhos, como a gente fala, né? Velhos, assim, de idade, nesse sentido, comparado com criança. Agora estão tendo que estar com cuidador na sala, porque foram diagnosticados, e aí precisa. Às vezes são pessoas que não sabem ler, às vezes são adolescentes que não sabem ler. Enfim, é uma porção de coisas, né? Porque o autismo, ele pode vir com algumas comorbidades, né? O Thiago tem TDAH, a Amy possivelmente também tem TDAH. A Hannah, a comorbidade dela é epilepsia, mas tem a deficiência intelectual, tem ansiedade, tem depressão, tem o TOD, né? Que algumas pessoas já não acreditam, inclusive, no TOD, mas tem também, que é o transtorno opositor desafiador. Enfim, então a Hannah, ela teve, né, como eu falei, esse diagnóstico mais precoce, teve essas intervenções bem precoces, a gente fez exames, como eu falei, genéticos, 2 exames genéticos, um para uma síndrome específica e o outro foi o exoma, que é um exame mais amplo e tudo, mas não foi detectado nenhuma síndrome. Então a médica disse, né, para mim que a única forma de explicar o quadro dela ter tantos atrasos e de algumas características que ela já apresentava, era o autismo, né? Até porque ela fez toda meio que uma investigação, porque ela era geneticista, né? Investigação que eu digo assim, de perguntas pra mim, né? Então tinha minha filha, quando houve a primeira consulta da Hannah, que ela estava até no leito de UTI quando ela foi consultar, isso lá em São Luís, até então era só a minha filha com autismo e o tio da Hannah, que é o meu irmão com autismo. E aí depois o Thiago foi diagnosticado, entrou, e eu fui conversar com meu pai para saber de alguns parentes. A gente tinha outros parentes que tivessem autismo. E aí eu descobri, né, mais um primo meu que tinha autismo, coloquei uma prima minha na conta, que ela tem deficiência intelectual. E aí eu coloquei ela nessa conta, porque eles perguntam sobre isso, né?
E alguns outros casos de transtorno na família, né, que eu não vou citar até para preservar as pessoas, mas tem também. E aí falei para ela da minha suspeita, né, que eu tinha tava em investigação, tava em suspeita também, que isso era até então só suspeita porque eu ainda não tinha feito o teste neuropsicológico, eu precisava fazer para ter o diagnóstico. Enfim, e aí à medida que isso foi entrando ali no relatório dela, foi dando mais respaldo para que ela realmente tivesse, né? E como eu falei, ela teve várias características, tem várias até hoje. Ela tem 2 anos e 8 meses e não fala, ela só balbucia, fala poucas palavras, mamã, papá. Ela não fala nem a palavra água. Pra gente desvendar, ou ela chora ou ela fala tututu, pra gente descobrir o que é que ela quer. E ela fala uau, uau também. Mas são pouquíssimas coisas que ela fala, então é bem complicado manter uma comunicação com ela. Mas eu tenho muita fé que agora que ela tá na creche, estudando, as coisas vão melhorar, porque ela vai desenvolver mais, né? Mas é isso, gente. Eu vou deixar, como eu falei, né, todas as características deles para vocês. Se eu não conseguir deixar na descrição, porque são 3 listas, né? Eu vou tentar deixar nos comentários algum comentário fixado falando. E como eu falei, não dá para falar, né? Porque se eu for falar características uma por uma de cada um, o vídeo vai ficar muito longo. E o meu celular ele não aguenta, ele não aguenta muito vídeo, né? Infelizmente ele acaba cortando ali, foi o que aconteceu ainda há pouco, por isso que o vídeo cortou. E aí eu tive que buscar memória para conseguir continuar o vídeo. Mas é isso. Então, só para finalizar, né? Eu coloquei uma pergunta aqui, né? Como isso tem um impacto na minha vida, né? Na nossa vida. E eu digo, é um impacto muito grande, né? Eu sei que na vida do meu esposo faz diferença, tem esse impacto, porque além dos meninos tem eu. Então, quando ele fala para as pessoas, ele diz assim, olha, eu não tenho 3 autistas em casa, eu tenho 4, porque tem os meus filhos e a minha esposa. E é difícil lidar comigo, porque eu também tenho muitas características, eu tenho muita acessibilidade auditiva e tátil. Então, eu sou uma pessoa, assim, que não gosta de abraço, que não gosta de toque, então eu sou uma pessoa, né, assim, tem acessibilidade auditiva, eu uso abafador, inclusive, os meus filhos nem têm abafador, mas eu tenho, porque às vezes eu preciso usar. Mas isso, assim, de uma forma geral, tem um impacto muito grande na minha vida, nas nossas vidas, né, minha como mãe. Não é fácil. Tem períodos assim que eu tô bem debilitada, assim, porque eu também tenho diagnóstico de depressão e ansiedade, então tem vezes que eu tô assim bem cabisbaixa, choro bastante. Me pergunto por quê, falo pra Deus, né, que talvez se eu tivesse descoberto o autismo mais cedo na minha vida, talvez eu não tivesse tido filhos, então vem esses questionamentos na minha cabeça. Se eu tivesse descoberto o autismo do Tiago, que por ser meu primeiro filho, talvez não tivesse tido 2 filhas. Porque sempre as pessoas perguntam, ah, por que você teve 3 filhos então? Quando eu descobri o autismo na Amy, eu já estava grávida da Hannah. Eu já estava grávida da Hannah. Até porque eu sempre tive vontade de ter 3 filhos, era uma vontade nossa, né, da família minha e do meu esposo, então não tinha essa noção, né? E, assim, tem grandes impactos, grandes coisas que eu não sei nem dizer pra vocês, não sei nem a expressão que eu posso usar. Mas eu digo a vocês, eu tô onde eu tô, eu cheguei onde eu cheguei, graças a Deus, graças ao Senhor. Porque se não fosse Deus, se não fosse o Senhor que tivesse tomando conta da minha vida, da minha família, ajudando a gente na caminhada, eu não tinha conseguido chegar onde eu tô hoje. E não é por conta do meu diagnóstico da depressão apenas, mas por conta de toda a demanda. Nós temos uma demanda muito pesada. E eu sei que as pessoas em volta às vezes não conseguem identificar, não conseguem ver isso. Não conseguem. Elas podem olhar e pensar, ah, mas a gente é todo felizinho, os meninos são todos educadinhos, carinhosos, porque de fato eles são carinhosos, mas também eles têm esses momentos de agressividade, de autoagressão, né? Como eu falei, o Thiago às vezes acaba se machucando. Então é tanta coisa, é tão difícil e se você olha assim para sua vida e já vê que é difícil, você olha para uma vida de uma mãe atípica, tente pensar. E eu não tô falando só a vida de mãe atípica de autismo, né? Tem tantas outras deficiências, enfim. Mas se já é difícil um autista, imagine 3. 3 crianças autistas. E ainda tem mais eu de bônus, né? Enfim, é bem complicado. Mas eu peço que você que está assistindo esse vídeo, né? Você possa orar por mim, pela minha família, para que a gente consiga cuidar, educar as crianças com muito amor, carinho, que a gente consiga superar os limites e consiga superar todos os desafios, porque de fato não é fácil, não é fácil.
eu posso dizer pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, obviamente, se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. E comentar também, né, pra saber de que forma esse vídeo, como eu falei, teve algum tipo de impacto na sua vida, né? Como eu falei, o autismo teve impacto na minha vida, sei lá, esse vídeo pode ter te servido de alguma coisa, você pode enviar ele pra alguém que tenha desconfiança se algum filho tem autismo, alguém da família, é isso. E se vocês tiverem alguma pergunta, que talvez eu não tenha falado, alguma coisa que eu não tenha falado, comenta aí pra mim. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.